É isso aí, o governo analisa, né, fazer mudanças agora, né, na, na nova, da CNH, né. Eles querem que tirar a obrigatoriedade, né, das aulas para você tirar a habilitação, né? E a ligação deles aqui é que, eu dei uma olhada meio por cima, que é por causa que vi muitos, quase 39%, né, de motoristas, né, tanto com moto ou com carro, estão dirigindo sem a CNH. E eles alegam que está muito caro. Quer dizer, eles compram primeiro a moto, primeiro o carro, para depois pensar em tirar a CNH. É isso aí. Eu tava dando uma olhada aqui, ó. CNN Brasil. Deixa eu ver aqui, ó. SBT News, CNH, governo quer acabar com obrigatoriedade de aulas, né? A Itatiaia, CNH sem autoescola, governo analisa a mudança. Se já tá um perigo o trânsito, com a obrigatoriedade, imagine sem obrigatoriedade, né, meu? Porque eu acho que não é bem por aí, né? Tem que analisar bem. Começando agora mais um canal favorito do Lewis Hamilton. Bora pro vídeo. Vamos ver aqui, ó. Governo estuda fim da obrigatoriedade na CNN Brasil. A outra notícia que está aqui na Folha de São Paulo, com relação à obtenção de CNH, Carteira Nacional de Habilitação, no país. O governo, o Planalto, estuda o fim da obrigação de autoescola para tirar CNH. Portanto, há nesse momento uma ideia de suspender a obrigatoriedade daquelas aulas nas autoescolas para que você consiga obter a sua Carteira Nacional de Habilitação. Para falar com o Renan Fiuza, está ao vivo com a gente, vai explicar por que nesse momento, Renan, o governo está trabalhando com essa possibilidade, com essa ideia. O que é apontado como justificativa? Já notícias que te trazemos agora ao vivo aqui no Novo Dia. Começamos com o Renan Fiuza, daqui a pouquinho o Rafaela Cascardo também vai trazer para a gente destaque lá do Rio de Janeiro. Mais uma vez, bom dia, Renan. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia para todo mundo que está com a gente. Essa foi uma notícia que pegou todo mundo aqui um tanto quanto de surpresa e a gente passou a tentar entender qual que era o olhar da pasta, né? O Ministério dos Transportes por meio do ministro Renan Filho. E aí, achei até curioso, né, o fato que ele trouxe pra gente, que existem muitas e muitas pessoas, olha só, daqui a pouco eu trago os dados detalhados, que circulam tanto em veículos comuns como em motocicletas sem ter a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. E o ponto, né, que o ministro trouxe pra gente, o porquê dessa iniciativa, se vai ser aprovado ou não, se vai passar a valer ou não, a gente tem que aguardar os próximos passos. Esse é o jeitinho brasileiro, né? É meter a carroça na frente dos cavalos, né? É mais fácil você ter um carro, uma moto, que é muito mais caro que uma CNH, né? Do que tirar a CNH primeiro. É lógico que é óbvio que, né? É melhor tirar a CNH, né? Mas essa é uma ideia, né? Ele disse que o ponto central dessa discussão é o fato do custo, ou seja, é muito caro no entendimento da pasta, né, do Ministério dos Transportes, para que as pessoas possam ter acesso, né, à Carteira Nacional de Habilitação. E aí, convido a todos que estão conosco aqui no Novo Dia para a gente olhar uma arte que a gente preparou, que aí fica muito mais fácil, né, de explicar para vocês. Dá uma olhadinha aí, pessoal, ao valor. O custo médio para se obter uma Carteira Nacional de Habilitação é de R$ 3.300 ou R$ 3.215, né? Desse total, o candidato paga cerca de R$ 2.469 somente para a autoescola. E aí tem um acréscimo, né, de 746 ou quase R$ 747 em taxas. E olha só, quando a gente está falando, então, portanto, do valor que vai destinado às autoescolas, né, a gente está falando de quase 80% do custo de uma CNH que vai
para essas escolas que você vai ali, passa 20 horas aulas, fazendo CFC, todo aquele curso, faz provinha, tem que estar ali em caráter presencial muitas das vezes. Então, a ideia da pasta é diminuir essa burocracia e principalmente fazer com que a carteira, o documento, seja muito mais acessível para a população. Então essa é a ideia central. O valor que impede segundo o próprio ministro, que as pessoas tenham acesso à carteira de motorista. E aí eu trago aqui os números que eu havia mencionado para vocês. Estima-se que 45% dos proprietários de motocicletas, ou seja, a turma que a gente vê pelas ruas andando de moto, né, e outros veículos de duas rodas, pilotem sem possuir CNH. Ou seja, dá uma olhada, quase 50% dos motociclistas estão circulando pelas ruas das cidades do Brasil sem carteira nacional de habilitação. Já quando a gente fala da carteira B, 39% dos proprietários de veículos de passeio dirigem sem habilitação. Então essa é a grande preocupação que eles conectam, né, o alto valor para... Então a falta no caso de fiscalização, né, atrás desses motoristas, né, porque não vai diminuir, liberando assim sem autoescola, né, não vai diminuir tanto acidente, né, tanto... Tem gente que nem a seta sabe dar, né. Muitas vezes ainda a pessoa às vezes entra pra direita, a pessoa tá dando seta pra esquerda, né? Mas não tem nem essa noção. E a autoescola muitas vezes, né, acaba ensinando, né? Por isso que até aumentaram a quantidade das aulas, né? Na época que meu pai chegou a fazer, nos anos 80, ele também não precisou nem fazer aula. Já sabia dirigir, né? Mas a quantidade que tinha de veículos antigamente era totalmente diferente como hoje, né? Hoje em dia já foi aumentando, acho que na minha época já foi 15 aulas, 10 ou 15 aulas obrigatórias, hoje está na casa de 20 aulas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Pro baixo número de pessoas que têm acesso ao documento. Então muita gente acaba aprendendo com amigos, com familiares, com irmãos, e aí acaba já pegando uma moto, um carro e vai dirigir. Né, vai dirigir mesmo sem a carteira. Então eles querem que as pessoas consigam ter acesso a esse documento de uma maneira mais fácil. Só explicando para quem está em casa como é que funciona o modelo atual, tá? Há uma exigência, todo mundo que tem a carteira nacional de habilitação, aquelas pessoas que estão muito perto aí de completar 18 anos para que consigam ter acesso ao documento, você precisa ter precisa fazer o cursinho, né, o CFC, ou seja, uma exigência mínima de 20 horas aula prática, né? E aí você depois vai para as práticas, vai ali com o instrutor e depois só, que é um período bastante longo, é que você realmente faz a prova. Então eles querem encurtar esse tempo. Obviamente, se você não se sente seguro, né, o próprio ministro disse o seguinte: não se sente seguro, você pode contratar um serviço, né, credenciado e aí fazer as aulas, mas a princípio é isso que a gente traz, né, para vocês. Essa decisão ainda não foi tomada, mas a gente segue de olho porque é bastante curiosa mesmo assim, né? Os números são altos, né? A gente sabe muito bem que para tirar essa documentação vai uma grana e não é pouca, né? E mesmo assim tem muita gente circulando sem o documento pelas ruas do Brasil. Eu vou para você, Carol. É muito mais caro, né? Muito mais caro é que ter um veículo, né? Dá uma olhada aqui nos comentários. Já foi, pulou. Aonde tá? Aqui. Uma outra notícia que está aqui na Folha de São Paulo. O que o pessoal tá achando nos comentários? Vocês estão... Aqui, ó, o @ Leandro Costa: passou da hora de acabar com a máfia da autoescola. Se a autoescola é uma máfia, cobra muito caro. Tá tudo caro, né? Tem que manter o quê? Tem que pagar o imposto pro governo, professores, né? Também tem família. O @ Maragu Jeep: demorou, a autoescola não ensina ninguém a dirigir, só ensina a passar na prova e mesmo assim muita gente perde. Muita gente perde o quê? Muita gente não passa, né? Porque não tá capacitado, né? De repente é por isso, né? O @ Anderson Muniz:
a melhor medida do governo em muitas décadas. O tanto de gente que podia estar com emprego e até emprego melhor se tivesse CNH, mas não consegue pelo valor. Apoio total a essa medida. Tem uns que apoiam, tem outros que discordam. O @João Batista. Os donos da escola estão ficando todos ricos. João Batista, o esquema então é abrir uma autoescola para ficar rico também, né? Se for fácil desse jeito. O @Thiago. Aqui no Canadá é opcional e funciona muito bem. Geralmente os filhos aprendem a dirigir com os pais. Tem escolas de direção para quem quiser, mas é opcional. É uma boa ideia também, né? Utilizar isso aí, né? Aprender com os pais, para quem tem pai, para quem tem mãe, né? Ou um tio que possa ensinar, né? E as outras escolas ficarem opcionais, né? Mas ainda, essa máfia ainda que eles dizem, né? Não vão falar que vai acabar, né? Porque se o cara que foi ensinou, aprendeu com o pai ou com o tio, não passar e ver os caras da autoescola passando, pode ter certeza que vai ter um furdunço sobre isso aí, né? Beleza? É isso aí, vamos ficar por aqui. Mais episódios sobre esse capítulo aí, ou mais capítulos desse episódio, vamos ficar de olho. Valeu? Abraço.